Bom dia, querido e amado irmão e irmã. Que alegria você estar aqui conosco neste domingo, terceiro domingo de Páscoa, dia 23 de abril, onde nós meditaremos hoje a palavra que o Senhor tem para nós. O Evangelho se encontra em São Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu, acaso, um único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que estas coisas se sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, aos quais asseguravam que estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o e partiu, e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho nós meditamos lá na oitava de Páscoa, assim como contavam-se os testemunhos daqueles que viram o Senhor depois da sua ressurreição. E mais uma vez o Senhor nos chama a meditar este mesmo evangelho, porque Ele tem algo a nos dizer com esses 2 discípulos. Esses 2 discípulos que estavam em Jerusalém, viveram tudo com o Senhor, estavam com o Senhor, depois da sua morte ficaram tão desapontados e entristecidos que decidiram partir. Era como se tudo que eles viveram, para eles, já não era mais uma verdade, já não era mais o que os motivava. Quando o Senhor aparece e vem mostrando, falando com eles não o percebem, porque eles tinham tantas expectativas naquele Jesus que o falava antes de sua morte, na restauração de Israel, na libertação do povo, na vida nova que eles teriam com o reinado de Cristo, que quando o Senhor morreu, nele também morreram as esperanças, os sonhos, os planos. Então, com essa dor, eles já não conseguiam mais observar o que o Senhor
lhes falavam, mesmo quando o seu coração se abrasava, mesmo quando a sua alma reconhecia o seu mestre. Que nós então não sejamos como esses discípulos, que nós não permitamos que as nossas tristezas, as nossas dificuldades nos impeçam de reconhecer que o Senhor caminha ao nosso lado. O Senhor está conosco a cada dia, então que nós permitamos que este Espírito Santo que o Senhor fala conosco, amoleça o nosso coração, seduza o nosso coração, para que a palavra do Senhor possa nos trazer de novo a esperança, possa nos trazer de novo a expectativa no reinado do Senhor e na eternidade, que é a promessa do Senhor para nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos vemos amanhã.